Olá, gente amiga do Arte Agora. Aqui, Rogério Generoso, em uma hora de poesia. Antes de começarmos, eu queria dizer que vocês já vão lá e subscrevam o Arte Agora para ter acesso a programas como este e a todo o volume de programas de cultura e arte que nós temos no nosso canal Arte Agora, tá bom? Alô, Adriano, Marcena. Oi, deixa eu ver aqui, arrumar aqui para ficar bacana. Acho que tá bom, Pronto, tá? olha aí. Bacana, bacana você. Aqui estamos com o poeta. Não, poeta, deixa eu falar depois. O dramaturgo, historiador da alimentação e agora roteirista também, dicionarista popular. O que mais? Eu vou parar por aqui, poeta. Adriano Macena, já bem conhecido da cena aqui, pernambucana e brasileira, que está nos dando a honra de participar de uma hora de poesia. Adriano, seja bem-vindo, querido. Oi, Rogério, satisfação. Agradecer a você, parabenizar Alexandre Santos também pela iniciativa que vocês tiveram. Valeu, muito bom. Poeta, aqui a gente já conversou antes, mas vamos ter que fazer. Tem uma pergunta clichê para todo mundo aqui. O que é poesia para Adriano Macena? Pois é, cara, eu me lembro muito do Oswald de Andrade, né? A poesia está nos fatos, né? Me lembro também dos poetas franceses, né? Sobre a etericidade da poesia, está no etéreo e tal. Cara, a poesia para mim é a coisa mais incapturável que existe no mundo. Só pouquíssimas pessoas conseguem pegá-la e traduzir num poema, né? Seja esse poema audiovisual, seja ele escrito, seja ele musical, seja ele plástico, né? Então, a poesia é um estado de espírito da qual a essência humana consegue penetrar e transformar em linguagem. Olha aí, bem sintético, um poema já. Um poema mal feito, mas é. Ô, Adriano, vamos começar por uma questão que eu quero saber muito, o público merece saber. A sua questão como historiador da cultura, da alimentação, especificamente. Como é que você especializou-se nessa área? O que lhe chamou a atenção de você já ter feito livros, né, que eu bem conheço, remetendo à comida de Lampião, à cerveja, à farinha, esses traços que unem o Nordeste que estão por aí, né? Mas como é que você especializou-se nisso? Quando fui estudar história na universidade, eu, claro, já tinha uma ligação muito grande com a cultura, né? Até porque eu estava fazendo o dicionário da diversidade cultural brasileira, pernambucana, já tinha isso mais ou menos uns 8 anos que eu estava fazendo, e eu voltei para a universidade para aperfeiçoar a metodologia de pesquisa em história, né? E aí eu me deparei com muita documentação, que eu queria estudar o Brasil Nordeste, especificamente, a parte do período colonial, e aí a gente cai no período da invasão holandesa. E aí, quando eu comecei a estudar essas fontes, esses documentos todos, então eu vi que a comida, ela sempre apareceu como algo importantíssimo em todos os povos. Você que vai estudando história, você vai percebendo isso, né? Então, toda coletividade humana tem uma necessidade única que é determinante, que é comer, né? Que é reproduzir, que é dormir, né? Beber água aí também ligado ao ato de comer. Então, isso é imprescindível para a gente, né? Dormir, comer e se reproduzir.
Então, a comida saltava nos olhos, a documentação, você via de tudo que é lado. Então, eu acho, poxa vida, se é algo que é tão universal, que é comer, que é ter fome, que é matar a fome, então, eu acho que a gente poderia dar uma olhada aqui em Pernambuco por um viés um pouquinho diferente, né? Nessas coisas que não tem muita glamorização, né? Desglamorizar essas coisas todas que a gente acha que são tão importantes e quando a gente vai ver, a gente não consegue viver sem farinha. Não existe Nordeste brasileiro sem farinha de mandioca, por exemplo. Então, fui atrás de estudar a farinha. O meu primeiro estudo, inclusive foi acadêmico, né? Na época, que é estudar por que que os portugueses não conseguiram tirar a farinha do nosso dia a dia, já que é uma herança indígena, né? É uma contribuição indígena que passa, perpassa e é um símbolo de resistência da presença dos povos originários na formação do Brasil, né? A farinha de mandioca é um dos elementos mais importantes nesse contexto. É um símbolo, de fato, dos povos originários, né? E que tem a ver com a nossa célula cultural máter que se liga à comida, né? Aí, no caso de, por exemplo, outra coisa que me chamava a atenção, eu tinha muita andança pelo cangaço, sempre andei por Serra Talhada, com Domar, com Cleonice, aquele pessoal todo, o pessoal da Fundação Cultural Cabra de Lampião, passei muito tempo lá com eles, aprendi muito, Frederico Pernambucano de Melo e tal. Então, eu sempre achava que faltava algo, assim, como Valdo Cabral chama, a munição de boca, né? O que eles comiam, como é que eles poderiam se alimentar, como é que era essa jornada da comida dentro do mundo andarilho, do cangaço, né? Esse tacho que saía de um lado para o outro, a perambular pelo oco do sertão. Então, como é que eles comiam? Como é que eles pegavam comida? Como é que eles cozinhavam? Eles cozinhavam ou não? O que é que eles saqueavam? Então, essa dinâmica do comer, né, dentro de um bando andarilho me impressionou muito. E depois as mulheres entram no cangaço, em 1930, e como é que muda essa relação? Muda ou não muda? Então, eu fui estudar em Raspando o Tacho, comida e cangaço, eu fui estudar a comida e a bebida dentro do bando de Lampião. No caso da farinha de mandioca, eu escrevi um livro, né, publiquei um livro chamado Mexendo o Pirão, Importância Sociocultural da Farinha de Mandioca no Brasil holandês. Então, eu estudo a importância da comida durante a guerra holandesa, partindo do princípio da seguinte questão. Nesse primeiro encontro da formação dos povos, né, que vai gerar o Brasil, você tem o indígena, os povos originários aqui, e você chega o europeu, o ibérico, o português. Então, nesse primeiro encontro, a cozinha também se encontra. Por quê? Porque o português chega com o caldo, a comida toda em caldo, né? Ele já tinha lá o cozido, né, português, que era um cozido de legumes com carnes, toda a herança da cozinha romana, né, e tinha o caldo. Esse caldo ficava lá para ser colocado hidratando a comida. E aí, quando o português chega aqui, ele bota farinha nesse caldo e a gente mexe e dá o pirão. Então, esse encontro simbólico da presença indígena aqui, com a chegada dos portugueses. Nesse encontro, o índio entra com a sua cozinha seca, representada pela farinha, e também pelos beijus depois, e o português entra com caldo. Quando junta, dá algo inédito que acontece no Brasil, que é o pirão. A gente está mexendo ele até hoje. Então, esse símbolo da inventividade ou de um suposto paladar nacional criado a partir dessas duas cozinhas que se encontram aqui nos trópicos. Depois vem os africanos e aí vem outras contribuições também. Depois eu fui para estudar a cerveja, né? Aquele movimento todo das cervejas artesanais em Pernambuco. Porra, cara, que foi uma maravilha até hoje, né? Graças a Deus a gente conseguiu sair daquele estigma maldito da cerveja rabugenta, né? A gente conseguiu entrar aí no mercado, oferecer às pessoas uma cerveja digna, né? Que é vergonhoso, né? Cerveja é cerveja, não existe cerveja com isso, com aquilo, mistura e tal. Lei da pureza da cerveja e tudo mais. E a gente ficava aqui com aquelas porcarias. Então, foi muito bom o movimento paneleiro, que desembocou aí numa contribuição muito bom para a memória gustativa, né, e para o festejado paladar etílico dos pernambucanos. Né? Então, a saideira, como é o nome do livro? A saideira, breve história cultural da cerveja em Pernambuco. Né? Então, Rogério, só para fazer uma observação, os índios eles tinham uma cerveja. Se a gente entender que cerveja é uma bebida fermentada a partir de um vegetal,
né? Se a gente tira daquele vegetal o álcool a partir da fermentação, os índios já tinham uma bebida chamada cauim, né? Inclusive, a cervejaria Colorado, em São Paulo, tem uma cerveja maravilhosa chamada cauim, que é uma homenagem a esse produto criado pelos indígenas lá atrás, e que tem muito a ver. Então, nós já temos uma memória cervejeira, né, é muito grande com os indígenas, e depois Nassau também traz a primeira fábrica de cerveja das Américas, é feita em Pernambuco, né, onde hoje é o Bairro das Graças ali, chamada La Fontaine, né, e o cervejeiro que Nassau trouxe era de Amsterdã, de uma família muito tradicional lá, e ele se chamava Dirk Dissen, né? Aí depois eu escrevi mais alguma coisa que eu não me lembro, mas já tenho livros prontos sobre gastronomia e literatura, sobre comida de rua, sobre cozinha afetiva. São outros livros aí, se desse tudo certo, a gente publica. Eu acho que te respondi. É sim, claro, como sempre, bem respondido, né? Eu me lembro que Adriano, a gente participou junto de algumas coisas, muitas coisas, e Adriano já dizia que tão importante quanto, por exemplo, Shakespeare, Dante, Camões, Carlos Drummond, Bandeira, para a cultura, era a moça que vendia tapioca na É, praça, né? E lembro é, também de uma passagem que nós temos um projeto que era bem claro a demonstração dessa pesquisa de Adriano. Acho que foi que o Lobo Levis trouxe, aquela coisa da galinha, rapaz, como é, o conceito. os alunos ficavam assim, que tinham o primeiro contato, né? O É destino que da ele estabelece a galinha cultura a partir do cru, do podre e do cozido, né? do cozido, né? Interessantíssimo. Levi Strauss. Interessantíssimo isso, muito bom. Mas, poeta, pegando a sua fala aí, enquanto você fazia suas pesquisas de história, né, você escrevia um dicionário. Já estava há 8 anos dele. É um trabalho de É, 12 anos, né? sim. Na Universidade Cultural Pernambucana, que é uma obra fantástica, fantástica mesmo, e que depois eu vinha participar de um subproduto ou um produto que era dele, né? Que foi mencionado da Dicionário escolar. O dicionário escolar. eu fiz É, uma revisão lá, né, tinha os termos que, né, porque o dicionário, a amplitude dele, tinha termos que não cabiam, né, para é, o estudante. Enfim, para mim, ele sabe muito mais do que a gente, né, o estudante. com certeza. Mas foi muito interessante. Como é que foi esse dicionário? Falando agora, a construção, enquanto você estudava, pesquisava a história, fazia suas peças, depois para suas peças, a dramaturgia de Adriano, como é que foi esse trabalho dicionarístico, se é essa a palavra? Eu me lembro, eu era professor de artes, de espanhol nesse período, das escolas do ensino médio e tal. E eu me lembro que quando chegava no período do calendário festivo, Natal, Carnaval, São João, Páscoa, né, e Ano Novo, aí os professores, os coordenadores ficavam tudo enlouquecidos, porque a gente, as pessoas não sabiam direito a formação histórica da nossa cultura, né? Como os elementos se deram, como é que foi esse encontro, né? Então, o Carnaval, então, que tem uma dinâmica muito grande, o São João. Então, eu comecei a perceber que existia um problema, isso lá em 97, 98, existia um problema de informação, né? Falta de informação, a internet não estava consolidada ainda, o Google não estava consolidado entre a gente. Então, eu comecei a fazer umas anotações. Aí eu escrevo um livro chamado As Mungangas de Zeca Apolinário, na Terra do Vulcão Encarnado. É um livro infanto-juvenil e que foi o último livro lançado na Livro 7. Engraçado. Quando a Livro 7 saiu daquele prédio clássico, na 7 de setembro, e foi para o lado. Foi o último lançamento lá. Em conversas com o Tarcísio, revivemos isso. Então, nesse livro eu já trago alguns termos que eu achava que as pessoas tinham dificuldade pela história. E aí me fez a ideia de desenvolver um dicionário. Inicialmente era para criança, né, para a meninada, porque eu achava que era importante, mas a linguagem foi complicando, a quantidade de pessoas que precisavam ser descritas, né, os termos, a quantidade de conteúdo, citações. Então, saiu da a linguagem, foi ficando muito complexa e saiu
do universo, pelo menos didático, pelo menos da linguagem apropriada à meninada, né? Então, parti para um livro maior mesmo, pensando já em fazer um dicionário escolar com a linguagem voltada para a meninada. Então, passei 12 anos escrevendo e digitando esse livro, pesquisando, digitando, andei muito por feiras, andei muito por lugares assim que aprendi demais, cara. Olha o quanto eu aprendi na minha vida fazendo esse livro. Que coisa maravilhosa. Isso me deu uma clareza sobre esses elos, né? Que eu estava fazendo história, depois de fazer história e juntava. Então, para mim foi uma coisa muito bacana. E aí o conceito do dicionário é curioso, Rogério, porque nenhum dicionário vai conseguir abarcar a riqueza e a dinâmica de uma cultura, de uma língua, de nada do que ele se propõe. Não tem como. Você não tem como, é ilusão. Então, eu parti do seguinte princípio: se você que é pernambucano, como o dicionário é pernambucano, se você que é pernambucano, se sente pertencente ou se identifica com aquela obra, então eu cumpri a minha tarefa. Né? Esse aqui era o princípio. Porque não tinha como você tentar contemplar a inúmeros imaginários, inúmeros jogos sociais dentro da cultura, né? A quantidade de símbolos, de referências, não tem. Então, a gente, pelo menos, fez aquilo que os pernambucanos possam se identificar de uma maneira ou de outra, aquilo que está mais dentro da nossa suposta pernambucanidade aí, né? Então, o dicionário fez isso. Agora, teve que trabalhar com uma metodologia bem complicada, né? Estabelecer critérios, estabelecer normas para o verbete entrar ou não entrar, né? Tem um corpo de mais de 70 páginas de bibliografia. Um trabalho realmente de vida, né? E que me ensinou muito. Esse foi o grande legado do dicionário na minha vida, foi me tornar um sujeito mais disciplinado para escrever, para pesquisar e aprender sobre o povo, aprender sobre nossos imaginários. Foi massa É isso. uma obra aplaudida pela Academia Pernambucana de Letras, pelo Conselho Estadual de Cultura e Pernambuco. Deixa eu te contar uma coisa, Rogério, sobre isso, me permita. É, eu lancei o livro numa quinta-feira lá na FIEP, se eu não me engano. Na quarta ou foi quinta. Quando foi na sexta, 3 dias depois, chegou um telefonema para mim do consulado americano lá de Brasília, né? Perguntando como é que a biblioteca do Congresso americano faria para comprar 2 livros para botar no acervo lá. Cara, eu achei isso incrível. Então, com menos de 5 dias, os caras já queriam um livro, porque tinha que estar lá, tinha que ter esse acervo lá, e eu vendi 2 livros rapidamente para a biblioteca do Congresso americano. Então, é uma honra muito grande ter livros lá, em Stanford, na Universidade Nova de Amsterdã, em Angola, na Paris 4, né, lá na França, enfim. Eu acho que é bacana essas pequenas contribuições que a gente deixa aí para o mundo. O livro me levou a navegar por mares antes do navegado, né? Exatamente, exatamente. Enfim. Adriano, enquanto você pesquisava a história, enquanto escrevia a sua obra literária dicionarista, né, o dicionário, você fazia dramaturgia, né? Você encontrou figuras gigantes, né? Marco Camarota. Como é que foi o ponto? Marco Camarota. Grandes mestres. Né? O Antônio Cardenho também. Grandes mestres. Pois é, cara. Como é que. E aí, você, pelo que eu li você presta direção de uma peça de Nelson. Como é? A peça de Nelson? Agora, Vestido de noiva? Vestido de Noiva, que é um marco, né? Até hoje é um marco. Teatro moderno brasileiro, Exato, basicamente, exatamente. basicamente Carpintaria começa ali. central, É. exatamente. Como é que foi e como é que você. Daí chegamos à Ópera do Sol, daí chegamos ao Instituto de Malazarte. Como é que o teatro. Você disse uma vez que o teatro é a coisa que vende menos, o gênero que vende menos. Né? Eu É o gênero reivindico a que poesia. Né? vende menos do que poesia. Não, que é isso, isso não existe, não. Mas, enfim,
Isso é uma guerra entre Paris e Rapaz. Alexandrina, Vai ver quem entendeu? vende menos, os poetas ou os dramaturgos, é verdade. Mas, Mas e aí, assim, como é que foi? desde garoto, né, muito novo mesmo, assim, 12 anos, eu tinha já essa. Eu queria escrever. E eu tive o prazer de ter na infância amigo de frente da minha casa como Marcelino Freire. Nós éramos amigos de adolescência. E depois que ele foi para a Católica estudar letras, eu fui para a Federal estudar. Eu fiz formação de ator, né? Eu sou formado em ator mesmo, pouca gente sabe disso. Mas eu queria aprender aquilo para saber escrever para o teatro, né? O teatro é uma dificuldade. Marcelino, pouca gente sabe, o Marcelino também passou muito tempo escrevendo para o teatro, né? E depois ele vai para a poesia e depois vai para a prosa. Mas ele passou pelos esses três gêneros, diríamos, né? O épico, lírico e dramático, e ficou no épico, né? Ficou na prosa aí de forma muito precisa, muito madura. Mas ele tem toda uma escola ligada ao teatro, né? Eu lembro que uma vez a gente conversou aqui, conversamos no Recife, sobre um livro dele. Eu disse, pô, cara, as pessoas não sabem que esses diálogos vêm tudo da tua herança de teatro. Ele disse, pois é, as pessoas não sabem disso. E muita coisa de poesia também Marcelino tem, né? Com aquele grupo ali de Carreiro, Rubem Rocha Filho, é, outros poetas, atores e poetas, eram grupos de declamadores muito bons que ele fazia parte. Então, eu tive essa sorte de me preparar para escrever, porque eu nunca tive medo, cara. Eu comecei a ler Alberto Camus, ler Shakespeare, muito novo, Oswald de Andrade, que também era dramaturgo, não é? O Rei da Vela, o Rei Floquinhos, que é um texto infantil dele, pouquíssima gente conhece. Então eu comecei a achar que era bacana essa coisa de escrever diálogos e tal. E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, aí eu dei a sorte também de pegar uma geração maravilhosa, né? Milton Bacarelli, que hoje leva o nome do Teatro do Centro de Artes da Universidade Federal, né? Do CAC. Tive também Ricardo Bigiacchini, João Denis de Araújo, João Denis, né? Antônio Cadengue, Carlos Bartolomeu, quer dizer, tinha o José Francisco Filho. Eu tive uma sorte de estudar com uma turma muito boa. E aí eu fiquei também assim, eu tive a coragem de mostrar um texto meu para o Marco Camarote. Na minha turma, veja, eu era da turma de Luiz Felipe Botelhos, éramos da mesma turma, e Felipe também, um extraordinário dramaturgo, né? Aquele que dá a gente junto ali, consegue, com o Castelo Branco também, consegue fazer umas publicações e contribuir aí de uma certa forma para a dramaturgia pernambucana, né? Junto também com Henrique Celibi, né? Tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, Marco Camarote, eu digo, professor, eu queria que o senhor desse uma olhada. E eu comecei a mostrar os textos. Marco era um intelectual refinadíssimo, mas ele tinha uma percepção muito boa também do popular, porque ele vinha do circo também. Ele tinha uma ligação, assim, o circo enquanto estudo. Conceição Camarota que vinha do circo mesmo como atriz, mas ele vinha do circo como intelectual, a cultura popular, ele gostava muito. E eu comecei a mostrar meus trabalhos a ele. Ele começou a dizer: olha, melhora isso aqui não está bom, troca isso. E aí a gente começou e tal. Eu terminei o curso. Depois, quando ele voltou do doutorado na Inglaterra, eu paguei uma disciplina com ele, que deu sobre literatura, dramaturgia para a infância. E uma vez por mês a gente almoçava lá na cantina do CAC, depois que eu deixei de ser aluno dele e tudo, e a gente ia trocando. E aí eu estava escrevendo a Ópera do Sol, cara. Eu me lembro que um pouquinho antes, eu era aluno do Camarote nessa disciplina de dramaturgia para a infância, e eu lancei a Ópera do Sol e entreguei para ele ler. Cara, ele ligou para mim e disse: Você não vai mais assistir minhas aulas. Eu disse, mas por quê, professor? Porque você não precisa. Eu disse, mas o cara que faz um negócio desse aqui, o cara que mata o lírico dentro do dramático, que é aquilo ali, é exatamente uma cena que o coro dos Miseráveis, que fica narrando, né, em versos, uma espécie de mídia, né, contando ao povo o que está acontecendo, as atrocidades, e o coro dos capatazes do coronel vai lá e mata, né, eles. Então, é a morte do épico e do lírico dentro do dramático. É um símbolo muito forte, e Camarote identificou isso muito bem. Mas eu disse, professor, estou lá para aprender a escrever para meninada, para infância. Eu acho que tem muita coisa para aprender, mas meu foco é outro. Então, ele ficou encantado com isso. Isso também fez com que a gente reforçasse nossos laços, né? E eu aproveitava essa amizade para aprender cada dia mais. Então, o Camarote foi para mim uma referência, né? Maravilhosa. Tem um livro meu publicado como consequência do prêmio BNB de Cultura que eu ganhei,
E esse livro traz, me parece, A Orelha do Camarote. O Marco Camarote escreveu essa orelha. E o professor Bruno Siqueira, Elton Bruno Siqueira, escreveu o prefácio. Muito legal, que é teatro, textos para um, dois e até três atores. Então, é bem interessante esse livro publicado pelo BNB de Cultura. Então, depois eu comecei a escrever muita coisa. E Carlos Newton, mestre Carlos Newton, né, uma vez escreveu um artigo, acho que para um jornal da Paraíba, e disse que, de certa forma, alguns trabalhos meus continua o que Hermílio e Ariano começaram, que é justamente o Teatro Popular do Nordeste. Isso tanto da Ópera do Sol, em Estripulias de Pedro Malazarte, que é em cima do Pícaro, e Damiana, que é um texto em que dois atores dialogam o tempo todo, pegando a última palavra, né, de um, a última palavra da fala é a primeira do outro, em outro contexto semântico, né? E aí o próprio Ariano, eu me lembro que Ariano Suassuna fez um comentário maravilhoso sobre isso, sobre a questão da pontuação da deixa, da cestilha da cantoria. Carlos Nil também reforçou isso muito bem. E é verdade, porque como eu tinha feito a Ópera do Sol, então eu trabalhei na época com 18 gêneros da cantoria de viola, né, do repente. Então, quadrão mineiro, Me Responda Cantador, martelo alagoano, martelo galopado, sétima de 10. Então, eu estudei um pouco isso tudo, e esse imaginário ficou um pouco na minha cabeça, essa dinâmica, essa métrica. E aí eu fui para o dramático e consegui fazer Damiana, que eu considero um texto bem curioso, né? E a Ariana disse, mas rapaz, acabou a peça, essa Damiana... Ô, Rogério, o engraçado foi a Ariana assim, rapaz, eu estava lendo muito, pô, muito legal, tal, e quando acabou, eu digo, mas é danado, cadê Damiana que não aparece? E realmente a ideia é essa, né? Que Damiana não apareça. É um texto muito bom. Então, depois, o meu trabalho começou a ser montado fora, né? De Pernambuco, São Paulo, Rio, fora do Brasil, né? Também começou a ser encenado, começou a ter leituras e tal. E aí depois África e tal. Aí depois eu vou para prosa, né? Vou me atrever na prosa aí, vou escrever para prosa. Mas aí no teatro foi isso. Então até hoje, recentemente escrevi uma coleção chamada Brasileiros do Futuro, que é adolescência, inclusão digital e direitos humanos. É uma coleção com 10 textos para teatro, com esses temas da contemporaneidade, né? Bullying, drogas, gravidez indesejada, abuso de adolescentes, estupro de crianças. Então, esses temas estão aí nessa coleção, que eu acho que é interessante. Porque o teatro, Rogério, ele tem uma coisa que é muito legal para mim, aí já falando um pouco como também professor. Porque o ator, o jovem, o adolescente, a criança, ela vai para a pele do personagem. Então, na hora que ela vai para a pele do personagem, ela começa a ter uma reflexão maior sobre aquilo, uma percepção crítica maior, porque ela não está só ouvindo, ela está falando está falando para o outro personagem, ela está falando para o público. Então, é nessa dinâmica de ouvir o que o outro diz e falar, isto cria uma construção de sentido, de percepção, né, e até de troca de saberes, né, numa relação ensino-aprendizagem aí razoável, né, porque isso não é a função do teatro, mas termina você também descobrindo, porque você, para fazer um texto, você tem que estudar como ator, você, como diretor, tem que estudar, saber que tema é aquele, que aqueles personagens, como é que esses personagens vivem, por que eles falam isso, por que eles dizem isso e tal. Então, o teatro faz com que a pessoa passe pela experiência emocional, né? Passe na pele aquilo que o personagem está passando. E isso tem uma característica importante na formação da personalidade, na formação do ser. Então, eu acho que o teatro ele tem essa característica única, né, de ser universal, porque a gente fala da gente mesmo lá, né? Por incrível que pareça, a gente descobre nossos próprios gritos, nossos vazios, nossos silêncios, né? E é por isso que a Ópera do Sol eu gosto muito também, apesar de não ser uma obra de poeta, né? A gente tem uma briga eterna, eu e você, né? Porque você disse que eu sou poeta e eu não sou poeta. Essa era a pergunta próxima. Lascou, poeta, eu já te estraguei tudo, porque
Eu não me considero poeta de jeito nenhum. Eu acho que, por exemplo, acompanho vocês já há algum tempo de perto, né? E de vez em quando recebo pelo WhatsApp alguns poemas seus instantâneos feitos. E há domínio da linguagem extraordinário, né? E a minha cabeça não está voltada para essa linguagem, para esse formato, para essa forma de capturar, como diria Alberto Cunha Mello, reciclar, não é, o léxico, não é, esse lixo que está aí todo e reconstituir sentido para ele, né? Forma, ritmo, que é o mais difícil ainda. Então, o teatro, para mim, ele ainda é esse elemento de impacto violento, né? Na verdade, até hoje, eu acho que ele vai ficar porque ele trabalha com persona, né? Ele trabalha com personagem, trabalha com os nossos eus embutidos, enrustidos, guardados, revelados, mascarados ou expostos, né? Esse é o teatro é sobre-humano nesse sentido. Tá. Agora me diga uma coisa. Eu peguei, você ganhou um prêmio, Ópera do Sol ganhou mais um prêmio depois, que você me pediu que desse uma olhadinha. Olhadinha, né? Eu olhei e tal, se não me engano. Quem foi o repetista que fez no original? Ah, foi, porque é o seguinte, quando eu fiz a Ópera do Sol, vou dizer que quando eu fiz a Ópera do Sol, Ah, tem um personagem chamado Coro dos Cornos, que é a parte jocosa, engraçada da literatura popular, e eles entram para tirar onda mesmo, eles são horríveis, são, é. até preconceituosos e tal. Então, é, eles desmetrificam, né? Então, a própria escrita do texto deles tem vários tombos de métrica, propositadamente. Por quê? Porque para mostrar que existe um trato técnico, né? Uma normatização dentro dessa poesia popular, né? Que é tão rígida contra as leis de consideração do budismo, né? É escrever em cima do cordel mesmo, ou escrever em cima da cantoria de viola, é complicadíssimo desses motes todos, porque existe uma coisa que é profundamente rigorosa, né? E eu acho até interessante porque não perdeu, né? Essa pena rígida, né? Do cancioneiro popular que vem para cá com repente depois desagua no cordel, né? Era essa herança ibérica na nossa cultura, né? Então, é, eu fazia os versos, aqueles que teriam que ser todos metrificados, rimados, bonitinhos e tal, segundo a lei da cantoria, e eu passava para Antônio Lisboa, né, o grande Lisboa, repentista Antônio grande. Lisboa, Aí até, grande, não, grande mestre. deixa eu fazer uma parte, poeta. Eu disse, "Oxe, eu vou ficar revisando Antônio Lisboa, é? Tu é doido, é? Mané. E o que eu queria mesmo, o Lisboa pode confirmar isso, é que quando eu fazia uma cestilha, ou um galope, um martelo, eu dizia, poeta, bate na viola aí para ver se está certo. Eu disse, por quê? Porque futuramente as pessoas podem achar que isso não está metrificado direitinho, e a gente dizia, olha, tem um tombo aqui de métrica, ter uma sílaba a mais e tal, isso não está legal. A gente consertava ali, lá vai, e a Ópera do Sol ficou esse trabalho honestíssimo. E também tem uma coisa estética dentro da Ópera do Sol, se você me permitir, que é a seguinte: no duelo entre, abre aspas, aí, opressor e oprimido, né? É um signo mais fácil das pessoas entenderem. Os opressores só cantam metrificados uma única estrofe, que é um oitavão rebatido, se eu não me engano, que é o Coronel Faúzi que canta. E ao povo, né, todo o povo sertanejo canta corretamente, a métrica é perfeita, a rima é toda bonitinha, né, a oratória também. Então, tem essa característica, porque a Ópera do Sol ela foi montada aqui no Recife, né, com a direção do Carlos Cavalli, a produção do Taveira Júnior, mas foi cortada, né? A gente teve que cortar quase 40%. E a minha ideia da Ópera do Sol são duas orquestras, né? Uma orquestra mais ou menos erudita e Belli, que é uma orquestra popular. Esse pau vai cantando ali tanto a questão da métrica, da rima, da oratória, como também da musicalidade, né? É, Da invencionice sonora, né? Musical do Nordeste do Brasil. eu tenho o livro, Ópera do Sol, depois ele viu um prêmio e você pediu para dar uma olhadinha. Pô, olha o que é aqui. Agora, o cabra que faz 18 gêneros de Cantoria. cantoria, de poesia popular, que É. mata o lírico dentro do épico, que desconstrói o que já está construído, o que é normatizado. E o cara não é poeta, é? Pelo amor de Deus.
Cara, eu me lembro, olha, eu me lembro, Rogério, que eu ia para Lisboa, me levava para festivais de cantoria e eu, porra, tentando, sabe, capturar a essência ali para caramba. Eu acho que o Jaci Bezerra, o grande Jaci Bezerra, com Ezio Rafael, tem um livro chamado Livro dos Repentes, que é uma obra-prima. Aquilo tinha que ser reeditado sempre, sabe? Acho que é obrigação do Estado. Aí sim o Estado deve fazer isso, porque tem tantas outras coisas na cultura que o Estado tem que fazer para salvaguardar, para patrimonializar, para deixar isso de fato disponível para todo mundo. Esse livro dos Repentes, sabe, cara, é um livro importantíssimo para a cultura brasileira, né? Então, a Ópera do Sol é o seguinte: é você contar tudo aquilo em termos dramáticos, né, de diálogos, não é, com a estrutura da cantoria, com tudo isso, e ainda mais usando um elemento que eu gosto muito, que é um elemento da característica do teatro grego, que é o conflito que é resolvido às vezes com um elemento da natureza, não é? Eu sempre dizia ao pessoal, a ópera é do sol, cara, Então, porque o sem sol é o o Nordeste, a gente não vive, a gente tem uma relação cultural, claro que o sol é importante para toda forma de vida no planeta, mas simbolicamente, aí trazendo mais para o campo do imaginário popular, o sol para a gente tem uma relação fantástica, não é? Não só porque ele vai embora e volta no outro dia, ele renasce, traz as trevas e o renascimento, não é isso, é porque nós temos uma relação social com o sol, seja seca, né? Nós também temos a ausência do sol nos traz enchentes devastadoras, são chuvas, não é? O sol regula o plantio, mas também mata com a seca. Então a gente tem a pele torrada, terra torrada de sol. Então, cara, o sol é fantástico, cara. E na Ópera do Sol ele desce, né? O personagem que no final ele vem até as terras de Pernambuco, torrar o dinheiro dos exploradores e queimar as terras que não distribuiu a riqueza. Eu acho que é um texto bem interessante. E o que eu mais adoro é a cena no final que o coro do coronel do coronel Faúzi, os capatazes, fica atirando no sol, o sol recuar. Eu acho, sabe? Eu lembro que a montagem do Eu Carlos indo, Casado, nós ah, fomos assistir, eu assisti junto com o Carlos Newton Júnior, né? sim, E mesmo sendo, foi o Teatro Apolo, né? Foi o Teatro Apolo. é, Mesmo sendo cortado 40% disso, não tem aquele glamour, aquela potência que o texto simplesmente ele carrega, né, por si mesmo, que o que menos importa ali é o autor, pai. claro. O Ópera Depois do que você Sol botou vai, o ponto, acabou. Botou o ponto no final, acabou o a seu ponto. Ópera do Sol vai lhe beliscar mesmo depois de ser morto, É, a matéria. Vai ficar é, ali, é a sua eternidade, pelo é. menos literária. Enfim, mas nós ficamos muito ainda que eu já conheci o livro, né? Carlos também, acho que já tinha lido, enfim. Mas depois nós não podemos ficar juntos, você tinha outros compromissos. Compromisso do autor mesmo, né? E ficamos em casa lá Sim. numa cervejaria, lá, isso foi em 2016, 2017, tá? Ficamos lá numa cervejaria dessas artesanais, Depois tomando do espetáculo, não foi? o espetáculo, nós nos complementamos, Sim. e foi uma resenha muito boa, eu me lembro muito bem. Mas, poeta, vamos pular Grande aula. agora. Perdi a aula, viu? Perdi a aula. E aula, poeta. A gente está quase já mamado já. Mas Enfim. é bom, cara. Ah, chegamos agora a Adriano Macena, roteirista, ó. Cara, E pouca gente. roteirista de programas já uma websérie internacional, né? E também de tudo. É, Eu quero que você divida aí. Como é que é esse trabalho de roteiro em audiovisual e como é que chegamos a Tubiteto, que é um projeto gigante que eu venho acompanhando, para a gente começar né, a aparecer recorte melhor. cara, olha, em 88, vê que coisa curiosa, em 88, 88, 89,
eu me meti com a câmera de vídeo VHS a dirigir o primeiro, um longa-metragem chamado Alma de Nossas Carnes. Então, foi uma loucura. A gente filmou por dentro de lixão de Muripeca, filmou por dentro de terra, lá vai aquela coisa toda. Foi uma coisa bem interessante. Muita gente participou. Eu agora não me lembro do elenco todo, porque você relapso aí com muita gente, mas um elenco muito bacana. Isso foi em 88, cara. E o lançamento foi no Clube Português, né? E depois eu fiz um Menstro, aí sim, com William Santana e Leila Freitas, no elenco, e Nara Salles. E lançamos na Fundação Joaquim Nabuco também. Então eu já tinha, lá no final dos anos 80, 90, uma ligação com o audiovisual, com a linguagem. Mas aí era muito experimental, porque naquela época era o vídeo, né? A gente tinha a escola do Super 8, que o pessoal tinha deixado para a gente. Eu chego no finalzinho aí para começar a acompanhar o pessoal, mas eu não fiz parte do movimento Super 8, eu apenas acompanhei eles no final lá. A gente tentava aprender, a gente só lia livro, não tinha escola, não tinha formação, não tinha nada. Era muito ruim, cara. A gente que queria estudar e não tinha como. E e depois aí eu me fui dedicar mesmo à dramaturgia e tal. Quando foi no ano passado, no retrasado, Patrícia Azevedo, a produtora, aprovou um projeto que é um documentário sobre a presença do Brasil na Antártica. 40 anos do Brasil na Antártica, né? Que é o terra de todos, né? Antártica, terra de todos, né? E terra de todos porque ninguém é dono da Antártica, né? A Antártica não tem um dono específico, né? O território. O Chile já reivindicou, a Argentina, mas ninguém é dono da Antártica. E então o que é que acontece? Patrícia me chamou para integrar a equipe de roteiristas, né? E eu fui como mais novo, estou ainda, né? Que a gente está fazendo esse trabalho, né? E desenvolvendo. Embora que antes eu já vinha praticando algumas coisas, escrevendo. Mas é totalmente diferente, Rogério. Você vai escrever. Como dramaturgo, a palavra move a ação, né? No diálogo, a move a ação. No audiovisual, existe uma outra questão que é difícil para a gente pegar, que é a questão de descrever a imagem, né? Você vai trabalhar com imagem. Claro que você vai trabalhar com a palavra, mas audiovisual, no sentido aí do cinema ou da televisão, porque o teatro também é audiovisual, né? Também. Mas, assim, a ferramenta tecnológica que tem que passar, o teatro não passa, que é a câmera, que é tudo mais. Então, a linguagem é outra, porque você vai contar uma história através de uma imagem, ou de uma sequência de imagens, melhor dizendo, em movimento. Né? Então, para você falar de imagem, escrever imagem, não é fácil. Até hoje eu estudo muito, tento aprender o máximo que eu posso. Né? É muito complicado, muito difícil, requer muito estudo, né? Muita dedicação. Então, eu estou aí nessa equipe tentando fazer, colaborar do máximo possível, aprender o que eu puder. Né? Agora vamos para o TubiTED. TubiTED é um projeto do coração, né? É o livro que a gente vai lançar em novembro, na cidade de Pesqueira, né? Com produção executiva de Penha Pimentel. E aí depois a gente vem para cá, para Candeias, né? Que eu moro em Jabotão, em Candeias, aqui na Praia de Candeias. A gente vai lançar aqui no Omarra, no dia 10 de dezembro. Então, TubiTED, para mim, que é uma prosa, é um romance de 206 páginas, que conta a história de um cão vira-lata, que é Tube, foi abandonado pela mãe, e ele descobre, porque ele nasce no centro de adoção canina, e na frente tem um centro de treinamento de cães-guias da Cidade das Árvores. Né? Então, ele foge e descobre que existe uma coisa muito legal para o cachorro fazer na vida, que é o quê? Ser cão-guia. Só que aí, pela ingenuidade, por tudo, ele não sabe que vira-lata não pode ser cão-guia. E aí começa a incrível jornada dele para se transformar no cão-guia. Né? Eu acho que, quando eu fui validar o livro, né, pedi para pessoas lerem, outras, é, você foi uma das pessoas que olhou o livro, e eu me lembro demais de uma referência que você fez, que até destaquei, vai sair no Instagram essa sua
observação muito bonita, que é quando a veterinária, né, tem uma veterinária que está atrás dele para doar. E ele sabe que se ele for doado para uma família, ele perde a oportunidade do sonho dele. Então ele enfrenta vários dilemas, vários problemas para não fugir do sonho dele. E aí a veterinária diz, poxa vida, mas ele vai ser treinado para ser cão-guia, ele, ou seja, um vira-lata. Aí a veterinária diz uma frase que você destacou muito bem, que ela diz assim, a treinadora que diz uma frase, que a Anne, ela diz, é, por fora ele é um vira-lata, mas por dentro ele carrega a alma de um poderoso cão-guia. Você destacou isso e me chamou a atenção que, de fato, essa é a natureza do Tube. Então, o Tube é um cão que ele ele é um símbolo das pessoas que sofrem discriminação, das pessoas que são perseguidas por qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desrespeito, né? Seja ele social, seja ele simbólico, seja ele político, econômico, o que for. Né? Então, o Tube e Ted é um livro para adolescentes, mas que me surpreende muito, porque os adultos se acabam de chorar. E esse É, livro pai. ele é muito importante, viu, Rogério? Eu queria pedir permissão para dizer isso aqui, porque é um livro que eu realmente precisei estudar um pouquinho sobre literatura de mercado, sobre narrativa, mercado, sobre a linguagem voltada para o público mesmo, copyright e tal. Para quê? Para tentar fazer com que o livro chegue ao público. Não me interessa que eu goste, que meus amigos gostem, que fulaninho goste. Não, o que importa é o público mesmo. Porque, no caso dos trabalhos de historiador, a gente sabe que ali a gente está escrevendo para um público específico, né, de pesquisadores, professores e tal, e tal, e tal. Né, estudantes da área de história, da área de gastronomia, história da alimentação e tal. Mas o Tubted é um livro para todo mundo. Então, você não pode fazer aprisionar a linguagem, você não pode tratar a linguagem de forma muito erudita, você não pode. Então, a grande preocupação é que palavra eu estou usando aqui, que adjetivo eu estou usando que as pessoas não vão entender. Não é? Então, é um contrário. Está fluindo bem, dá para entender. Essas palavras aqui, essa cena precisa ser mais rápida. Então, vamos botar palavras de sílabas, vamos trabalhar com palavras com monossílabos tônicos. Se a gente não consegue dessa dinâmica, para que, né, não fique... Mesmo assim, ele ficou com 206 páginas. Né? Ficou enorme, eu não gostei, porque eu achei que ficou muito grande, mas não tinha como contar a história... É, não tem como. O professor Neilton Limeira, que fez As Orelhas, ele disse, cara, é uma obra de fôlego também. Você fez alguma coisa aí, como é que você consegue pegar um cão vira-lata desse, construir um trabalho desse só a partir do olhar de um cão, né? E de um garoto cego. Então, tem vários dilemas, né? O próprio YouTube passa por todos os problemas que nós passamos, ser substituído por um aplicativo, ele passa por esse problema, não é? Ser deixado de lado por aqueles que ele ama e quer proteger, né? Pessoa, compaixão, né? Então, tem vários dilemas que o YouTube passa, que são dilemas contemporâneos e que são insuportavelmente humanos. Acho que isso aqui é legal. Demasiadamente humano, né, pai? O que Demasiadamente humano. me chamou muita atenção em tudo, sério, quando você me deu, eu estava lá digitado ainda, um cadernado, Sim, é, é. eu tenho até agora, eu guardei, sou besta. Oh, Glória. E aí eu fiquei, né, eu li, né, rápido não se de desprezar, mas eu li rápido Claro. porque como você entra e você fica, sabe? E me chamou a atenção sobre TED, uma metáfora, essa metáfora que eu coloquei, porque eu, quando estava iniciando minha carreira, que estou tentando começar ainda de poeta, Que é isso, rapaz. um cara me disse, não é sério, pai. Não porque a gente, quando olha os clássicos, tem gente que não gosta de clássico, né, pai? Mas eu adoro ler Quando a gente clássico. olha os clássicos, a gente sabe, né? Mas deixa um pouquinho os Então, clássicos de lado, né? enfim, mas sem copiar clássico, mas tudo bem, vamos lá. E aí, Claro, é claro. o cara me disse, um amigo meu me disse, na época, ele me disse como alerta, velho,
ele lendo algumas coisas que eu estava iniciando, antes do número, poeta, Ah, tá. e Seu primeiro livro, né? ele disse, tu tem duas coisas para vencer. Aí, eu digo, qual é? Primeiro é sua cor e sua nascença. Poeta, Hum. Casa Amarela, periferia de Recife, moreninho, pardo, neto de Eu estou indígena. rindo porque é exatamente É, o complexo Tube, né? é. E, e o segundo que ele me disse, o sobrenome. O sobrenome. Você não tem família por trás. Por mais generoso que você seja, né? Por mais generoso que você não tem a família, não tem quem lhe outorgue o título de família. Você, generoso, você vai ter o primeiro, se você conseguir Sim. vencer. Uhum. Então, são esses vários óbices, essas impossibilidades que eu tenho tentado ainda, sabe, vencer. Não é vitimização. Eu não gosto disso, cara. É, Mas é a realidade, poeta. Quando nós chegamos no lugar, já vimos de casa amarela, indiscriminadamente, se tinha preto, branco, amarelo, sarará. E tem muito sarará em Recife. Ó, sim, tem muito sarará. Eram de casa amarela, sim. né? Eram os vira-latas. Eram os vira-latas. Os vira-latas. Então, isso é bem, bem forte. E quando você consegue trazer isso com a linguagem para o público, porque a opinião pública hoje está contaminada com o homem massa que falava Ortega y Gasset. Não existe mais. é, é, o singularismo é desprezado, a opinião pública é burra porque é cheia de ideologia. É, Né? E a internet capturou isso e levou para uma coisa estrondosa. amplificou, né? E ficou, né? Coisa que Ortega y Gasset não tinha internet em 1930, quando ele Sim. escreveu essa obra. Que a televisão do cara foi fantástica. Mas, poeta, é sempre bom conversar contigo. Obviamente, a gente já passaria aqui 3 horas, 4 horas e queríamos tomar cerveja, um vinho, um café, enfim, o que você Sim. quisesse. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje, já agradecendo bastante a sua vinda aqui. E aqui quem manda é o entrevistado. Então, o entrevistado sempre tem a última palavra. Então, poeta, você tem aí mais ou menos 4 a 5 minutos, se você quiser usar esse tempo, para falar o que você quiser. Convidar para a TUBTED, que é agora em novembro, para convidar as pessoas a pesquisarem a Adriano Macena, que está lá no Google, eu vejo sempre lá matérias, escritos, postados, convidá-los para a poesia, poeta. Fique à vontade. Obrigado. A primeira coisa, né, é agradecer esse convite. Eu viajo amanhã para você ver, e a gente combinou de fazer hoje, né? Ainda me sobrou um tempo, e pelo respeito e carinho que eu tenho por você, por Alexandre, a gente sempre preza por isso. Cara, é o seguinte, olha, eu sou um cara tão recluso, eu sei que você também é, mas eu sou muito recluso. As pessoas não acreditam, eu sou uma pessoa extremamente caseira. Eu gosto de sair uma vez por semana. Aí sim, eu vou lá na frente, me encontro com alguns amigos, a gente bebe, fala besteira, fala de arte e tal, e vem para casa depois. Pronto, essa é coisa de velho mesmo, né? Então, queria agradecer, né, demais isso, parabenizar pela iniciativa. Espero ter contribuído de alguma forma. E também dizer o seguinte: a gente está com o lançamento em Pesqueira, em novembro, lá do TubeTED, né, com produção executiva de PM Pimentel, e com certeza já com data marcada no dia 10 de dezembro, é um sábado, às 20 horas, na hamburgueria Omarra, na Bernardo Vieira de Mello, em Candeias, na beira-mar, certo? A gente vai estar lá, batendo um papo, conversando, lendo livro, trocando ideias, certo? Com os amigos, com as pessoas que gostam, pessoas que acompanham
a minha trajetória aí de escritor e tal. Então, esse é que é importante, tá? Queria mandar um beijo para minha mãe, Dona Valdira, para meus irmãos, para meu filho Tomás, para Adriana, e também aí agradecer mais uma vez a você e parabenizar e sucesso, tá bom? Valeu. Valeu. Até semana que Valeu. vem. Tchau. Acho que já deu, né, Pato?